Olá pessoal, tudo bem? Professor Wagner, prazer estar com vocês. Tenho mais uma aula que trata sobre função quadrática e mais especificamente sobre o valor máximo e o valor mínimo de uma função quadrática, né? Vamos ver algumas situações, problemas que tratam sobre essas ideias, tá bem? E a primeira situação ela diz o seguinte, ó: analisando o gráfico da função quadrática, determine a lei dessa função, né, as coordenadas do verso da parábola e o valor mínimo da função. Certo, pessoal? Então, com base na análise desse gráfico aqui, vamos responder essas três questões. Certo? Então, a primeira questão, determinar a lei dessa função. A lei que deu origem a esse gráfico aqui. Né? Qual é a função que dá origem a esse gráfico? Né? Então, vamos lá. Para a gente determinar a lei de uma função quadrática qualquer, né, nós precisamos identificar quais são os valores de A, os valores de B e os valores de C. Né? Precisamos identificar quem são eles. Né? Quando você faz a análise do gráfico, não dá para você saber o valor de A, não dá para saber o valor de B, dá para você saber o valor de C. Certo? Então, nós vamos voltar lá para o gráfico e identificar os valores desses coeficientes, ou pelo menos características de cada um deles, daqueles que não for possível identificá-los, tá bem? Então, voltando aqui para o gráfico, ó. Não dá para eu saber o valor de A, mas dá para me saber que ele vai ser positivo, ó. Por que ele vai ser positivo? Com cavidade voltada para cima, certo? O valor de B também não dá para eu saber, ó, mas dá para me saber que ele é positivo também, ó, porque assim, tem esse ramo que é crescente, aqui vai estar o vértice da parábola, perdão pessoal, ó, tem esse ramo aqui que é o ramo decrescente, né, aqui vai estar o vértice da parábola e tem esse outro ramo aqui que é o ramo crescente da parábola, né. Como é o ramo crescente que está cortando o eixo Y, então dá para eu saber que o valor de B ele é positivo, certo? Sempre que for o ramo crescente que corta o eixo Y, o valor de B é positivo. E dá para eu saber o valor de C. Ó. O valor de C é exatamente onde corta o eixo Y. Então, como está cortando aqui no zero, ó, o valor de C nessa situação é zero. Beleza? Então, nós temos aqui as informações. Ó. Não dá para eu saber o valor de A, mas dá para me saber que ele é positivo. Ó. Não sei quem é A, mas sei que ele vai ser maior do que zero. Também não sei quem é B, mas sei que é maior do que zero. E eu sei que C é zero. Então, eu preciso saber determinar quem é A e quem é B para eu poder escrever a lei da função. Bom, para isso, ó, nós vamos pegar aqui a função na forma genérica e vamos reescrever ela aqui. Ó, ax² mais bx mais c igual a f de x. E aí vamos, no gráfico, você vai identificar alguns pontos e naqueles pontos identificar as coordenadas cartesianas. Certo? Então, aqui, ó, voltando aqui para o gráfico. Nós temos aqui, ó, esse ponto, né? E nós temos esse ponto aqui também e temos esse ponto. Só que esse ponto aqui, olha, como está determinado o valor de C, né, e as coordenadas é 0, 0, você não vai trabalhar com essas coordenadas aqui, ó, 0, 0. Então, você vai ter que trabalhar, ó, com esse ponto e com esse aqui, tá bem? Quem é que são as coordenadas desse ponto, ó? O valor de x nesse ponto aqui vai ser menos 4 e o valor de y vai ser quem? Ó, 0. Tá bom? Então, ó, nesse ponto, as coordenadas é menos 4 e 0. Então, voltando para cá, ó, pegando aquele ponto lá, nós temos as coordenadas, ó, menos 4 e 0, certo? O que é que você vai fazer, ó? Na forma genérica aqui da função, você vai substituir quem você conhece. Então, aqui, ó, você conhece o x, você conhece o f de x e você conhece o c, que foi determinado aqui também. Ó. Então, você substitui. Olha, o x é menos 4, tá vendo? Então, onde tiver x aqui, eu vou trocar por menos 4. Ó. Esse x, troquei por menos 4, esse x por menos 4. O c, eu troquei por 0, que é o valor dele aqui, ó. O valor de c é 0, tá bem? E o f de x nessa situação é 0 também, tá bom? Então, troquei aqui o f de x por 0. E agora, promover os cálculos, ó. Menos 4 elevado ao quadrado dá 16, e 16 vezes A dá 16A. Aqui eu faço o jogo de sinais, ó, mais com menos vai dar menos, e 4 vezes B dá 4B, tá bom?
esse zero aqui, ele não precisa aparecer, ó, que é igual a zero, tá bom? Então aqui eu fiquei com uma equação do primeiro grau, 16A menos 4B, que é igual a zero. E aí o valor de A e de B, ele fica aqui indefinido porque aceita várias respostas. E eu quero só uma resposta que represente essa situação, tá bom? Então, por isso que não dá para mim dizer qual é o valor de A e de B para essa situação aqui, ó, para essa lei dessa função. Então, ó, como não dá para mim saber especificamente qual é o valor de A e de B para aquela situação lá, você vai ter que trabalhar com um outro ponto. Então, aí você volta aqui e vai trabalhar agora com esse ponto aqui, ó, certo? Quem é que são as coordenadas desse ponto? Ó? Aí você tem aqui, ó, o valor de x é menos 1 e o valor de y vai ser quem? Ó? Menos 3. Então, as coordenadas, ó, x é menos 1 e o f de x aqui, ó, que é o y, é menos 3. Então, tá aqui, ó. Faz o mesmo processo e agora pega esse ponto, ó, com coordenadas menos 1 e menos 3. Substitui na função. Então, aqui, ó, o x você vai substituir por menos 1 e o f de x por menos 3. Ó. Substituir esse x por menos 1, esse x por menos 1. O c eu substitui por 0, que é o valor numérico dele. E o f de x é menos 3. Aí nós temos aqui, ó, menos 1 elevado ao quadrado dá 1, e 1 vezes a dá 1a. Mais com menos dá menos, e 1 vezes b dá 1b. Lembrando que 1 ele não é obrigado a aparecer. Esse 0 aqui não vai influenciar na minha resposta, então eu considero aqui o menos 3. Novamente eu fiquei com uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, A e B. Também fica indefinido o valor de A e de B para essa situação, né? Porque nesse caso aqui ele aceita infinitas respostas, né? Então o que é que eu vou fazer? Para mim determinar especificamente qual é o valor de A e qual é o valor de B para aquela função, né? Como eu tenho aqui uma equação de primeiro grau com duas incógnitas, e aqui eu também tenho uma equação de primeiro grau com duas incógnitas, eu vou pegar essa equação, vou pegar essa e vou montar um sistema de equação, tá bom? Que assim eu consigo determinar especificamente qual é o valor de A e qual é o valor de B. Então vamos lá, ó. Montando aqui o sistema de equação, ó. Peguei aqui a primeira, 16A menos 4B igual a 0, ó. 16A menos 4B igual a 0. Peguei aqui a segunda, ó, A menos B igual a menos 3. A menos B igual a menos 3. E vou resolver pelo método da adição. Só que se eu for aplicar aqui o método do jeito que está aqui, olha, eu vou permanecer com duas incógnitas. Ó. Se eu adicionar 16A mais 1A, eu vou ficar com 17A. E menos 4B com menos 1B, eu vou ficar com menos 5B. Ou seja, eu vou continuar com duas incógnitas. Então não me interessa continuar com duas incógnitas. O meu objetivo agora é eliminar uma das duas incógnitas. Então, como é que eu vou fazer isso? Modifico uma das equações, de forma que eu possa eliminar uma das incógnitas, tá bom? Então, eu posso eliminar o A, e aí, como aqui eu tenho A, se eu quisesse eliminar o A, bastaria multiplicar o A aqui, toda essa equação, por menos 16, que aí eu ficava aqui, ó, se fosse menos 16 vezes A, ficava menos 16A, e aqui eu teria mais 16A. E aí eles se anulariam. Mas está mais simples eliminar aqui o B, ó, porque vai tornar os meus números menores e fica mais fácil para mim trabalhar. Então aqui, como eu tenho aqui menos 4B, o meu objetivo é transformar esse menos 1B em mais 4B, para ficar menos 4 e mais 4 aqui, tá? Aqui, olha, então o que é que eu faço? Ó? Multiplico por menos 4, beleza? Então o que é que vai acontecer? Ó? Multiplicando aqui por menos 4, eu vou ter, ó, menos 4 vezes A vai dar menos 4A, menos 4 vezes menos B, ó, menos com menos vai ficar mais, tá vendo? Ó? Então 4 vezes B dá 4B, e menos 4 vezes menos 3, ó, menos com menos dá mais, e 4 vezes 3 dá 12, fica positivo. Ó. Então eu conservei aqui a primeira e modifiquei a segunda, obtendo essa expressão aí. E agora eu posso promover a adição. Ó. 16A menos 4A ó, dá 12A. Menos 4B mais 4B ó, dá 0, eles se anulam. Então sempre você vai fazer isso, ó, deixar algarismos iguais com sinais opostos, um positivo e outro negativo, que aí vai eliminar uma das duas incógnitas. E 0 mais 12 dá 12. Então eu fiquei aqui ó, com 12A igual a 12.
E agora dá para eu determinar o valor de A. Ó. A vai ser igual a quem? Ó? A 12, né? Que é esse 12 aqui. E esse 12 que estava multiplicando passa dividindo. Então, 12 dividido por 12 dá 1. Então, o valor de A vai ser 1. Para eu determinar o valor de B, agora eu pego uma das equações. Ó. Posso pegar aqui essa primeira, posso pegar essa segunda, posso pegar essa modificada. Qualquer uma delas eu consigo determinar o valor de B. Vou procurar pegar a mais simples, ó. Nesse caso aqui é essa segunda. Então, eu peguei ela, ó. 1A menos 1B, certo? Ó. 1A menos 1B, que é igual a menos 3. Eu já determinei o valor de A, ó, que é 1. Então, onde tinha A aqui, agora eu vou substituir, ó, certo? Porque aqui, como eu estava com duas incógnitas, quando eu substituir aqui, eu vou ficar só com uma. E aí é possível determinar esse outro valor. Então, ó, quem é o valor de A? 1. Então, eu fiquei com 1 menos 1B, que é igual a menos 3. Tá? O que é que vai acontecer, pessoal? Ó, eu vou transferir esse termo aqui, ó, para depois da igualdade. Aqui era para mim ter escrito mais uma linha e terminei não escrevendo. Mas aqui, ó, fica aqui com 1B, certo? Ó, menos 1B, esse mais 1 vai passar menos 1. Aí eu vou ter aqui, ó, menos 3 com menos 1 fica menos 4, tá? E agora, menos 3 com menos 1 fica menos 4. Eu fiquei aqui com a expressão, ó, menos 1B que é igual a menos 4. Não pode ficar aqui com menos B, tá? Então, o que é que eu faço? Multiplico toda a equaçãozinha aqui por menos 1. Aí eu vou ter, ó, menos 1 vezes menos 1B, fica mais 1B. E menos 1 vezes menos 4 vai ficar mais 4. Aqui, certo, pessoal? Ó. Então, aqui eu vou ter, ó, 4 positivo. Então, o valor de B é, ó, 4. E agora sim, dá para mim escrever a lei da função aqui, ó. Certo? Ó. Eu tenho aqui lá genericamente, o valor de A, nós vimos que é 1, certo? Ó, então, eu troquei o A por 1, o B é 4 e o C é 0. Esse 1 aqui não precisa aparecer nem esse 0. Então, eu vou ficar com a expressão, ó, x ao quadrado mais 4x. E essa aqui é a lei da minha função, ó. F de x é igual a x ao quadrado mais 4x. Tá bem? Vamos lá para uma próxima situação. Então, nós acabamos de determinar a lei da função, né, dessa função aqui. Agora, nós vamos determinar as coordenadas do vértice da função. Ou seja, verificar aqui na função, ó, certo? Quem é que são as coordenadas aqui do vértice, beleza? Então, vamos lá. Então, as coordenadas do vértice é quem? É o meu x-vértice e o y-vértice, né? Ó, x-vértice e y-vértice. E aqui nós temos a função, ó, a lei da função, ó, que aí nós acabamos de determinar. F de x é igual a x ao quadrado mais 4x. Essa é a lei da minha função. Então, nós vamos ter que determinar, olha, quem é o meu x-vértice e quem é o meu y-vértice. O x-vértice, você pode determinar ele pela fórmula, que a gente já, em outra aula já tínhamos trabalhado com ela. Quem é o x-vértice? Menos b sobre 2a. E aí, com a lei aqui da função, agora é possível determinar o x-vértice. Menos b, quem é b? 4. Então, eu troco esse b aqui, ó, por 4. Viu? E esse a aqui eu vou trocar por 1, ó, que é o valor de a aqui, ok? Então, aqui eu fiquei com menos 4 dividido por menos 1. 2 vezes 1 vai dar 2. E aqui, ó, menos 4 dividido por 2 vai dar menos 2, certo? Então, quem é o meu x-vértice? Menos 2. Isso eu determinei, ó, o x-vértice pela fórmula. Quando você tem o gráfico, né, dá para você identificar os zeros da função. Ó. Quem é que são os zeros? É o menos 4 e o 0, certo? E aí, quando você conhece os zeros da função, isso vale para quando você conhece os zeros, tá? Você pode determinar o x-vértice de uma outra maneira. Você pode determinar pela fórmula ou pode determinar pela média dos zeros, tá bom? Olha, o x-vértice, basta você pegar os zeros, né, e calcular a média deles. Quem é que são os zeros? Ó, menos 4 e 0. Então, aqui eu vou ter, ó, menos 4 mais 0 vai dar menos 4. Aí fica menos 4 dividido por 2. Ó. Menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Certo? Então, quando você conhece os zeros, dá para você encontrar o x-vértice também calculando a média aritmética dos zeros. Ok?
Então aqui eu já conheço o x vértice. Agora eu vou ter que determinar quem? Ó, o y vértice. Ó, já determinei o x vértice, que é menos 2. Vou determinar o y vértice, que eu posso determinar de duas maneiras também. Uma, fazendo uso da fórmula, que é quem? Ó, menos delta sobre 4a, certo? E aí nesse caso eu vou ter que calcular quem é delta, né? Lembrar que o delta ele tem uma fórmula própria, que é quem? Ó, b ao quadrado menos 4ac. E agora você determina delta. Ó. B é 4, né? Menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é 0, né? Nós vimos aqui, ó. A é 1, B é 4 e o C vai ser quem? Ó, 0. Tá bom? Então nós temos aqui, ó. Como aqui tem um 0, sempre que você multiplica por 0, o resultado dá 0. Então, esse produto aqui, olha, vai dar quanto? Ó, dá 0. Então, basta calcular esse valor. Então, aqui, ó, 4 elevado ao quadrado dá 16. Então, 16 vai ser igual, ou delta vai ser igual a quem? 16. Então, agora você substitui, ó, menos delta sobre 4a. Quem é delta? 16. Então, troca o delta aqui por 16. Multiplicado por 4 vezes a. Quem é a? 1. Então, aqui eu tenho, ó, 4 vezes 1 vai dar 4. E agora eu pego, ó, menos 16 dividido por 4 dá menos 4. Portanto, ó, o meu y vértice, ó, vai ser quanto? Ó, menos 4. E eu também posso determinar o y vértice por substituição, certo? Ó, quando você tem a lei da função e você já conhece o y vértice, basta substituir. Ó. Como vimos aqui que o y vértice é menos 2, perdão, o x vértice, né? Quando você conhece o x vértice, basta substituir na lei da função que você encontra o y vértice, né? Então, aqui, ó, onde tiver x aqui, substituir pelo x vértice. Então, aqui, ó, vai ficar menos 2 ao quadrado mais 4 vezes menos 2. Ó. Menos 2 ao quadrado dá 4, mais 4 vezes menos 2, ó, mais com menos dá menos, e 4 vezes 2 dá 8. Fica 4 com menos 8. Ó. 4 com menos 8 dá menos 4. Exatamente o mesmo valor aqui, ó, certo? Então, o y vértice você pode encontrar dessas duas maneiras, fazendo uso da fórmula, ou, se você já conhece o x vértice, por substituição, tá bem? Então, quem é que são as coordenadas do vértice? Menos 2 e menos 4. Essa é a solução da letra B. E a letra C pede, ó, o valor mínimo da função. Pessoal, ó, o valor mínimo da função é sempre quem? O meu y vértice. Portanto, ó, quem é o valor mínimo da minha função? Menos 4, ó, que é o meu y vértice, que a gente já determinou aqui. Beleza? Então, vamos lá para uma próxima questão. Temos aqui uma situação problema que ela diz o seguinte, ó. Em uma metalúrgica, o custo C em reais para produzir N peças de metal pode ser calculada por C de N igual a 0,04N ao quadrado menos 4N mais 110. Essa é a lei da função que vai permitir o cálculo do custo, tá bom? Aí vem as perguntas. Para qual quantidade de peças, né, o custo de produção é mínimo? E qual é esse custo mínimo? Pessoal, aí os detalhes dessa questão, ó, tá em você identificar o custo, né, que vai ser representado pela letra C, o N, que vai representar o número de peças, e a lei da função, ó, que é uma função quadrática, uma função de segundo grau. E a palavra-chave aí, pessoal, é esse detalhezinho aqui, ó, mínimo, né? Quando aparecer mínimos ou máximos, aí você tem que lembrar de quem? Ó? Do x vértice e do y vértice, né? Que vai ser o ponto mais alto ou mais baixo lá da parábola, tá bom? E aí, nesse caso, ó, tá perguntando qual é a quantidade de peças do custo de produção para que ele seja mínimo. Então, nesse caso, ó, quem é que eu vou ter que determinar? O meu N vértice, tá bom? E qual é o custo mínimo, né? Que está representado pela letra C. Então, nesse caso, eu vou ter que calcular o meu y vértice, que vai ser o C vértice nesse caso, tá bem? Então, para eu responder essas perguntas, basta eu calcular o N vértice e o C vértice, que corresponde ao x vértice e o y vértice, respectivamente. Tá bom? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui, ó, a lei da função, né? C de n igual a 0,4n ao quadrado menos 4n mais 110.
Aí nós temos aqui, o valor de A é quem, ó? É 0,04, o valor de B é menos 4 e o valor de C é 110. O meu N vértices, que é a quantidade mínima de peças, vai ser calculada por quem? Menos B dividido por 2A, né? A fórmula do X vértices. Aí agora é só substituir, ó. Menos, que é o menos da fórmula, B. B mais quanto que vale B? Ó? Menos 4, tá bom? Então substituir esse B por menos 4. Dividido por 2A, duas vezes o valor de A. Quem é A? 0,04, né? Então nós temos aqui, ó, menos com menos vai ficar mais. E aqui eu promovo a multiplicação, ó. 2 vezes 0,04, né? Então, 2 vezes 0,04 é igual a 0,08, né? E agora eu promovo a divisão. 4 dividido por 0,08, né? Nós temos aqui, ó, certo? Deixo esses números na forma natural, né? Que está na forma decimal. Aqui, como eu tenho dois algarismos depois da vírgula, para me deixar ela na forma natural, eu multiplico por 100. Né? E para manter a mesma proporção, multiplico também aqui por 100. Então, 0,08 vezes 100 vai dar 8. E 4 vezes 100 dá 400. Ou seja, 4 dividido por 0,08 é o mesmo que 400 dividido por 8. Né? Nesse caso, eu vou obter o quê? 50. Beleza? Então, 4 dividido por 0,08, 50 peças. Então, qual é o número de peças para que o custo seja mínimo? 50 peças. E agora, vamos determinar o custo mínimo, né? Ou o valor mínimo aqui, né? Que é quem? Ó, meu Y vértice. Como nós vimos numa questão anterior, nós podemos determinar pela fórmula ou por substituição. Como aqui você já conhece o número mínimo de peças, você pode resolver por substituição. Tá bom? Olha, onde tiver N, você substitui pelo número de peças, que você já determinou que é 50. E aí você vai ter, ó, 0,04 vezes N. Quanto que vale N? 50, né? Aí fica 50 ao quadrado, menos 4 vezes 50, mais 110. Calcula aqui a potenciação primeiro, ó. 50 elevado ao quadrado é 50 vezes 50, que dá 2.500. E agora você promove as multiplicações, ó. 0,04 vezes 2.500 dá 100, né? Fiz o cálculo aqui. 4 vezes 50, né? 4 vezes 50 dá 200. Aí você tem aqui, ó, menos com mais dá menos. E repete aqui o mais 100. E agora promove a adição, né? 100 mais 110 dá 210. E 210 menos 210. Ou seja, o custo mínimo vai ser quanto? R$10. Beleza? E você também poderia encontrar esse custo mínimo fazendo uso da fórmula, ó, menos delta sobre 4A, que você vai encontrar a mesma solução. Ok, pessoal? Então é isso aí. Um abraço e até a próxima. Beleza? Então tá aí as situações. Espero que tenham compreendido. E se você acha que essa aula lhe ajudou e pode ajudar algum colega aí, compartilha. Um abraço e até.